Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje nós iremos falar a respeito da descendência de Gomer. Iremos desvendar as verdades escondidas na geração de Jafé. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 2. Vamos ler. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarfa. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Gomer em hebraico significa terminar, completar, completo, perfeição. Askenaz significa em hebraico, assim se espalha o fogo. Rifate significa cordilheira, montanha, e Togarma em hebraico significa quebrando ossos. Mas o que isto quer dizer? Em Colossenses 3, versículo 14 diz assim: e sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Como sabemos, Gomer significa completo, significa perfeição. E aqui em Colossenses a palavra de Deus está dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Então, quando nós geramos Gomer, ou seja, quando nós geramos o amor, quando nós estamos perfeitos em amor, buscando cada dia mais amar ao próximo como a nós mesmos, então nós geramos a Askenaz, que é assim se espalha o fogo. Para nós podermos espalhar o fogo de Deus nas nações, nós precisamos estar perfeito em amor. Nós precisamos entender que nós viemos a este mundo para amar ao próximo como a nós mesmos. E aquele que ama ao próximo se doa, assim como Jesus Cristo de Nazaré se doou. Deus entregou o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal forma que deu este Filho. Então nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos nos doar, nós precisamos nos entregar para amar ao próximo. Se for necessário, nós precisamos sacrificar as nossas vontades, o nosso eu, o nosso entendimento para aprender a amar ao próximo, a nossa família e o ser humano. Amém? Então, Askenaz significa assim se espalha o fogo. E como se espalha o fogo? Vamos falar mais a respeito do fogo. Deuteronômio 4, versículo 36 diz: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Ou seja, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e o seu ensinamento, nós precisamos estar ardendo em fogo. Nós precisamos estar cheios de amor, para poder ouvir a palavra de Deus. Deus, ele se revela quando nós estamos perfeitos em amor, quando nós estamos buscando o seu amor, a sua face, então ele se revela. Aqui a palavra de Deus diz que é do meio do fogo que ele fala, ok? Em Lucas 12 diz assim: eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho porém que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Para que nós possamos estar perfeitos, para que nós possamos estar cheios de fogo, para poder espalhar este fogo, é necessário que haja um batismo. Ou seja, a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Para nós podermos ser batizados, nós precisamos crer no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só assim podemos ser batizados com fogo, ok? E o que é este fogo? Vamos falar mais a respeito deste batismo de fogo. Mateus 3, versículo 11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, meus irmãos, para que nós possamos ser batizados, nós precisamos primeiramente nos arrepender. E arrepender do quê? Dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. E nós só poderemos nos arrepender a partir do momento que nós meditamos na palavra de Deus. Nós precisamos ler, reler, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é ovelha, aquele que é discípulo, ouve a voz do seu pastor. Isso significa o quê? Que nós precisamos ser como ovelhas. E a ovelha faz o quê? Ela rumina.
Ou seja, ela come o alimento, depois ela, vamos dizer assim, vomita novamente, depois ela come novamente, ela fica ruminando a palavra de Deus. Então é necessário que nós venhamos a meditar a cada dia mais na palavra de Deus, para podermos então nos arrepender dos nossos pecados, porque só conhecendo a verdade, o caminho e a vida que é Jesus, nós poderemos saber aonde nós estamos errando para podermos nos arrepender. Então quando nós nos arrependemos desses pecados, ok, nós podemos ser batizados com fogo. Ou seja, é necessário que primeiro nós sejamos batizados nas águas, que é a palavra de Deus, para depois sermos batizados com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Quando vem o Espírito Santo de Deus, então vem o amor, vem este fogo, e nós podemos então espalhar este fogo às nações. Em Levítico 1, versículo 7 diz: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Ou seja, Deus chamou nós para sermos levitas, para sermos sacerdotes diante da casa de Deus, e para que nós possamos o quê? Pôr fogo sobre o altar. Nós somos o altar de Deus, e nós precisamos colocar fogo sobre nós. Como? Fazendo as obras, fazendo o quê? Derramando amor sobre os enfermos, derramando amor sobre os necessitados, buscando fazer a vontade do Pai, pondo em ordem a lenha. Ou seja, nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos arrumar primeiro para poder receber este fogo, receber este amor, receber esta perfeição. Em Levítico 6, versículo 12 diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Para que nós possamos ter fogo no nosso altar, nós precisamos ter gordura, e nós precisamos ter ofertas pacíficas, e precisamos arrumar a lenha sobre o altar. Então é necessário que nós venhamos a nos consertar, arrumar a nossa vida primeiro. É necessário que nós venhamos a fazer sacrifícios, sejam eles de jejuns, sejam eles de oração, sejam a entregar ofertas na igreja, ofertas para o próximo, para que então possa vir o fogo do Senhor, para que possa vir a perfeição, para que possa vir esta chama, para que então nós possamos espalhar este fogo para as nações, para o próximo. Em Levítico 16, versículo 12 diz: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Deus quer que nós venhamos pegar brasas do altar. Deus quer que nós venhamos a ser como incensários, cheios de brasas de fogo do altar. E o que é o incenso? A palavra de Deus diz em Apocalipse que o incenso é a oração. É a oração dos justos. Então nós precisamos estar abastecendo o nosso altar com incenso, com orações diárias, de busca a Deus, orando pelos oprimidos, orando pelos necessitados, ok? Só assim nós poderemos colocar fogo neste altar, só assim nós poderemos então estarmos com os punhos cheios de incenso aromático. É necessário que nós venhamos a ser moídos, para podermos levar o fogo, espalhar o fogo às nações. Em Ezequiel 10 diz: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizei: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que quando ele ordenou ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a entrar na casa de Deus e venhamos a buscar este fogo para espalhar pela cidade. Aqui a palavra de Deus diz que aquele homem, ele entrou em meio aos querubins e pegou ali brasas de fogo para espalhar sobre a cidade. Então, quando ele buscou o fogo, o que aconteceu? O Senhor veio naquele lugar, encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Quando nós buscamos o fogo, quando nós buscamos a perfeição, quando nós buscamos o amor de Deus, então a glória do Senhor vem sobre nós, e nós podemos então espalhar o fogo pelas cidades, pelas nações.
Em Deuteronômio 1, versículo 33 diz: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus, ele nos mostra o caminho, aonde devemos ir, e como devemos fazer, e como devemos andar, aonde nós devemos acampar. E aqui a palavra de Deus diz que como fogo ele guiou estas pessoas, ok? Os israelitas no deserto. E a palavra de Deus diz o que então? Que nós devemos buscar andar no caminho do Senhor, devemos ir no caminho do amor, devemos deixar que Deus, com o seu amor, mostre o caminho para nós seguirmos. Em Êxodo 9, versículo 23 diz: e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Ou seja, meus irmãos, Moisés foi um homem escolhido por Deus para conduzir o povo. E aqui o que ele fez? Ele levantou a sua vara. A vara serve para o quê? Para exortar. Então, quando Moisés começou a exortar o povo, ok? Deus enviou trovões e o fogo do Senhor, o amor do Senhor correu por toda a terra. Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou sua aliança com Abraão no meio do fogo. Ele se revelou a Moisés através do fogo numa sarça ardente. Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. O fogo do altar não podia se apagar. Quando Moisés consagrou o templo do Senhor, ele respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Deus é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. Deus é fogo. O trono é fogo. Sua palavra é fogo. Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja em labaredas como de fogo. Nós precisamos desse batismo de fogo. Nós precisamos do amor do Senhor para poder espalhar este amor pelas nações. Então, para podermos espalhar o fogo, nós precisamos gerar rifate, que é cordilheira, montanha, que é aonde nós podemos buscar este fogo do Senhor. É na montanha do Senhor, é na presença do Senhor, é na oração, é buscando a sua face. Em Gênesis 12, versículo 8 diz: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Betel em hebraico significa casa de Deus. Ai em hebraico significa ruínas, um montão de ruínas. Ou seja, Deus quer que nós levantemos um altar fora da casa de Deus, fora das quatro paredes, fora do ambiente onde nós estamos acostumados a receber a palavra de Deus. Deus quer que nós vamos para onde? Para onde está em ruínas, para um montão de ruínas, para então ali edificar um altar ao Senhor. Aqui diz que moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, ou seja, do lado oriental da casa de Deus, e ali armou uma tenda, ok? Ao ocidente, a Ai, ao oriente, ou seja, nas ruínas, para então edificar um altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. É tempo de a igreja ir para fora, é tempo da igreja sair às ruas, sair às nações, para pregar o amor de Deus, para espalhar o fogo. Em Êxodo 19, versículo 18 diz: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Ou seja, precisamos que nós venhamos a subir no monte, para que o Senhor desça com fogo, e então nós possamos estar tremendos grandemente com a presença do Senhor, para podermos então fazer a vontade dele e espalhar este fogo. Em Êxodo 24, versículo 17 diz: e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Em Salmos 24, versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos subir ao monte, mas para subir no monte nós precisamos estar de mãos limpas.
nós precisamos estar com o coração puro para podermos então buscar a Deus. E como é isso? Não podemos estar nos apegando às coisas vãs deste mundo, à vaidade e nem jurando enganosamente. Aquilo que nós dizemos sim, nós precisamos cumprir, amém? Em nome de Jesus. Em Deuteronômio 5, versículo 4 diz: face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. É no monte que Deus fala conosco face a face, é do meio do fogo que Ele se revela a nós, é no meio do amor que Ele fala conosco. Quando nós estamos dispostos a buscar a Deus, então Ele se revela a nós. Em Deuteronômio 5, versículo 5 diz: naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. Irmãos, é tempo de nós termos coragem para buscar a Deus. Sabemos que não é fácil sermos expostos ao fogo, sermos expostos ao amor do Senhor, sermos expostos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que corta o nosso interior, que nos mostra o nosso pecado. Mas para que nós possamos espalhar o fogo, nós precisamos primeiro ter coragem para sermos purificados por este fogo, por este amor. Só então nós podemos gerar togarma, que é quebrando os ossos, que foi o outro filho de Gomer, que significa em Deuteronômio 7, versículo 5, porém assim lhes farei, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas e cortarei os seus bosques, queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Nós precisamos deixar que os nossos ossos sejam quebrados, nós precisamos deixar que os altares sejam derrubados, aquilo que não é de Deus, aquilo que nós temos colocado em primeiro lugar, em vez de colocar a Deus em primeiro lugar, precisa ser derrubado. O povo teve que sofrer, ir para o exílio. Muitos morreram para depois poder renascer de novo. É preciso que o velho homem morra, para que os ossos sejam quebrados, para que nós possamos renascer em Deus, para poder espalhar este fogo. Em Lamentações de Jeremias 1, versículo 3 diz: desde o alto enviou o fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolado e enferma todo dia. Ou seja, Jó sofreu, Jó perdeu tudo, Jeremias também. Muitas pessoas tiveram que sofrer, tiveram que perder muitas coisas, para então poder ser aperfeiçoados no amor, para poder então espalhar este fogo. Em Lamentações de Jeremias 3, versículo 4 diz: fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Em Deuteronômio 9, versículo 3 diz: sabe, pois hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que o destruirá e os derrubará de diante de ti, e te os lançará fora, e cedo os desfará, como o Senhor te tem falado. Quando nós buscamos a Deus, e nós buscamos a ser aperfeiçoados por este fogo, por este amor, então Deus começa a nos usar como fogo, como brasas vivas do altar, para espalhar fogo às nações. E então Deus destrói tudo que é imperfeito, Deus destrói tudo que é idolatria, Deus destrói até mesmo aqueles que nos perseguem. Não ao homem físico, mas o espiritual, aquilo que está por trás do homem, que vem querendo nos derrubar, Deus destrói, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas quando nós buscamos a face de Deus, então o fogo de Deus vem e destrói e consome até mesmo os nossos inimigos, esses principados e potestades. Em Números 24, versículo 7 diz: de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará na muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças como os do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e como as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos que abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Ou seja, meus irmãos, Deus quebra os ossos. Aqui a palavra de Deus diz que Deus viria contra o Egito, Deus daria força como boi selvagem, consumiria as nações, tiraria os nossos inimigos, e foi isso que aconteceu. O povo passou em seco, em meio àquelas águas. Deus fez com que o povo passasse em seco e saísse do Egito, e aqueles que amaldiçoaram foram amaldiçoados, mas aqueles que abençoaram foram abençoados. Deus é conosco. Em Ezequiel 37 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Para espalhar o fogo é necessário que nós venhamos a profetizar. Para espalhar o fogo é necessário que nós venhamos a falar para estes ossos quebrados, para aqueles que foram consumidos pelo fogo do Senhor, para aqueles que tiveram seus ossos
ossos quebrados. Levanta-se, exército de Deus, sejam filhos e filhas do Senhor, encham-se deste fogo, destas brasas vivas, e vão às nações pregar a palavra de Deus e cumprir a vontade do Pai. Em Jeremias 50, versículo 17 diz: Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou os ossos. Ou seja, aqui a palavra de Deus diz que reis se levantaram, desgarrando a Israel, leões se levantaram e fizeram com que o povo de Deus ficasse ali acuado, mas, diz assim, mas Deus é um Deus que converte o coração até mesmo dos leões, até mesmo dos reis ao nosso favor. Em Daniel, ele pôde ir fazer a vontade de Deus. Daniel, ele foi ali colocado como um homem dentro de uma fornalha, ele foi ali colocado dentro de covas de leões, mas ele saiu ileso, porque mesmo que reis se levantem contra nós, se nós estivermos no amor do Senhor, na perfeição do Senhor, buscando a sua face, então Deus nos dará o livramento, assim como ele deu o livramento a Daniel. Mateus 23, versículo 17 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de morte e de toda a imundícia. Cuidado, mestres da lei, que matam o povo com a palavra de Deus. Por fora profetizam e sabem tudo sobre palavra, mas não as praticam em justiça e em amor, não as praticam no amor do Senhor, no fogo do Senhor, gerando morte aos que as ouvem, e assim amontoam ossos de pessoas por onde passam. Cuidado com esses líderes que não têm amor, com esses líderes que são fariseus, que são cheios da palavra, cheios do conhecimento, mas que não vivem esta palavra, e por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos quebrados, estão mortos, parecendo imundícias. Cuidado, homens que estão assim. Façam as obras do Senhor, pratiquem o amor, julguem o povo que Deus colocou diante de ti com amor e retidão. Em Jeremias 31, versículo 27 diz: Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade, assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei para edificar e plantar, assevera o Senhor. Ou seja, está chegando tempos onde aqueles que foram oprimidos, que foram perseguidos, que foram maltratados, serão cuidados por Yahvé, serão cuidados por Deus. Ele derrubou, ele fez com que você fosse moído, com que você fosse quebrado, com que os seus ossos fossem quebrados, mas Deus irá zelar para que você seja edificado e seja plantado e possa espalhar o fogo do Senhor, este amor, sobre as nações. Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida na descendência de Gomer. É isso aí, até o próximo Momento Insight, fiquem com Deus.